Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. Anunciada como a salvação do desemprego, a reforma trabalhista não produziu os efeitos esperados. Muito pelo contrário, se por um lado tem produzido novas relações de trabalho, por outro tem resultado em milhões de pessoas desocupadas. Quem nos ajuda a entender este fenômeno é a economista Marilane Teixeira, que é doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Seja bem-vinda, Marilane. Obrigada. É um prazer tê-lo aqui na TV Urbanitários e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ok, não, eu que agradeço o convite da TV Urbanitários para participar do programa. É uma honra estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema da reforma trabalhista. A honra é nossa, professora. O desemprego ele voltou a subir em março, né? E o número de pessoas sem trabalho hoje no Brasil passa de 28 milhões de pessoas. É o maior número da série histórica do IBGE. O que deu errado na reforma trabalhista? Bom, primeiro, o que deu errado foi acreditar que a reforma trabalhista pudesse gerar empregos, né? Isso é absolutamente impossível, porque o que gera empregos é a dinâmica econômica, é a retomada da atividade econômica, são os investimentos nas atividades produtivas, são os investimentos públicos, investimentos privados, mas se vendeu na ocasião, inclusive para poder acelerar a sua aprovação, assim como se faz agora em relação à reforma da Previdência, Zé. A toada é exatamente a mesma, né? De que a economia iria se recuperar, os empregos retomariam e que, mais do que a causa da economia não conseguir engrenar e do desemprego elevado na época, né, quando começou o debate de 2016, 2017, era justamente o excesso de rigidez trabalhista. Bom, a reforma foi aprovada, na última semana ela completou 1 ano e 6 meses, e o resultado desse período é um resultado pífio do ponto de vista do que os seus defensores, né, anunciavam. O Henrique Meirelles mesmo anunciou que iria se gerar 6 milhões de postos de trabalho. O presidente da Câmara falava em 1 milhão de postos de trabalho intermitente por ano e absolutamente nada disso aconteceu. Por quê? Porque não está nas mudanças na legislação ou na rigidez, como eles gostam de dizer, das relações de trabalho, dos direitos trabalhistas, as causas do baixo dinamismo econômico. O baixo dinamismo econômico tem outras causas, né? Que é a falta de investimento público, a ausência de investimento privado, o contexto internacional. Então, esses são os elementos que a gente deve atribuir à falta de dinamismo econômico, e o resultado que se apresenta agora, início de 2019, é exatamente esse que você já indicava. Nós temos mais de 28 milhões de pessoas hoje numa condição de subutilizados, né? Que são desempregados, são pessoas trabalhando em número de horas abaixo das suas expectativas, suas necessidades, um número de pessoas que simplesmente abandonou o mercado de trabalho porque vive uma condição de desemprego ainda de forma muito prolongada. Tem pessoas que estão desempregadas desde 2015, 2016, né? E uma parte das pessoas que sequer tem condições de procurar trabalho, porque não tem o mínimo necessário, muitas vezes não está alimentado, muitas vezes não tem nem sequer recurso para o transporte, né? Professora, a senhora mencionou a falta de investimentos do governo para reverter esse cenário, mas em 2016 foi aprovada a PEC 55, que virou a Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos ou os investimentos, né, no serviço público por 20 anos. Então, fica praticamente impossível de melhorar esse cenário. Exatamente. Esse é uma das maiores contradições, porque, bom, de um lado, tem quem, como eu, como economistas progressistas, desenvolvimentistas, que estiveram à frente, inclusive, no Ministério da Fazenda, da Economia, nos mandatos do governo Lula e Dilma, que acreditam que
para enfrentar uma crise econômica como essa que nós estamos enfrentando desde 2015, é fundamental alavancar os investimentos públicos, ou seja, e como fazer isso quando você tem um impedimento, né, foi aprovado no governo Temer, de limitar os gastos, estabelecer um teto dos gastos sociais pelos próximos 20 anos. Ou seja, não tem investimento nenhum para infraestrutura, para obra, para ampliação de escolas, hospitais, saúde. É exatamente isso. E é um impedimento constitucional. É, exatamente. E aí esperam que a iniciativa privada faça. Só que a iniciativa privada não vai realizar investimentos se não houver demanda para os seus produtos. A iniciativa privada não vai ampliar escolas privadas, hospitais privados, ou vai ampliar os seus negócios, ou automóveis, ou geladeira, fogão, ou roupas, se não tem demanda para isso. E quem é que demanda isso? São as pessoas, né? São os consumidores. E os consumidores, uma parte das pessoas, estão desempregadas, né? Praticamente hoje... Quase você tem 30 milhões. Né? É isso, pelo menos tem 1 ou 2 membros das famílias hoje que estão desempregados, né? Agora, professora, em 2016, o Temer vendeu a ilusão de que a reforma trabalhista iria resolver os problemas do Brasil e agora, em 2019, o governo Bolsonaro promete resolver esses mesmos problemas com a reforma da Previdência. A senhora acha que isso é possível? Claro. O que é exatamente o mesmo discurso, né? Aquele discurso catastrófico. Se a reforma trabalhista não acontecer, o país não vai retomar seu nível de atividade, a pobreza, a miséria vão se ampliar e a vulnerabilidade. E a reforma da Previdência, da mesma forma, se a reforma da Previdência não for realizada, os investimentos não vão ser realizados. A CAOA mesmo, agora, essa semana, deu uma declaração dizendo que só vai fechar os negócios da compra da unidade da Ford, né, no ABC, se a reforma da Previdência for aprovada. Isso é chantagem. Agora, o que exatamente a reforma da Previdência tem a ver com os investimentos da CAOA na região do ABC, comprando uma unidade de produção de automóveis da Ford? Nenhuma, a menos que seja puramente chantagem. Os bancos estão também com o mesmo empenho de que a economia não vai retomar, com os investimentos não vão retomar o país, se a reforma da Previdência não acontecer. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra, muito pelo contrário. Se a reforma da Previdência for aprovada nos termos em que ela está sendo proposta pelo projeto, nós podemos ter, na verdade, uma retração ainda maior da atividade econômica, porque o grau de insegurança que vai ser gerado, do ponto de vista da economia, vai retrair as pessoas no sentido de diminuir, inclusive, a sua capacidade de demanda frente a um futuro completamente incerto. Então, nós podemos ter um efeito que é justamente o oposto do que eles anunciam com a reforma da Previdência. Né? Agora, professora, a senhora falou em retração. O jornal, o Estadão, ele fez uma matéria ontem intitulada Desemprego e Subemprego. E nessa matéria ele tenta justificar as pequenas melhoras na economia. No entanto, a cada mês o mercado reformula a taxa de crescimento do Brasil para baixo. Né? Me parece que o diagnóstico agora, ou as perspectivas, são de que o Brasil vai crescer 1%, quando em janeiro era 2,5%. É uma contradição, né? Exato, total. E é exatamente isso, assim. E é surpreendente porque, voltando nessa discussão da Previdência, um dos argumentos é a questão da expectativa de vida, né? Projeta uma expectativa de vida para 2060 e que ela é incompatível com a Previdência atual. Mas eles não conseguem sequer fazer uma previsão dentro do próprio ano em relação ao crescimento econômico, porque começou em janeiro com em torno de 2,5%, agora, na última semana, os mais otimistas estão falando em torno de 1%. Quer dizer, como é que você consegue projetar para 2060? Não consegue projetar para o próximo ano em termos de crescimento econômico. E é exatamente isso, porque, inclusive, não só tem os efeitos internos, que são muito perversos, porque não existe investimento, não existe retomada da atividade comercial, não existe investimento
público, né, para se retomar o nível de atividade, nós também temos um contexto externo muito desfavorável, porque nós estamos caminhando com a possibilidade de que possa desencadear uma recessão em âmbito internacional. Ou seja, o Brasil dependeria unicamente dos esforços internos, ou seja, a retomada do investimento público e da demanda para poder recuperar a atividade econômica. E o emprego que está sendo gerado, só no ano 2018, nós tivemos 1.800.000 empregos novos criados. Onde é que estão concentrados os empregos? 100% deles no trabalho por conta própria e na informalidade. Ou seja, o que é o trabalho por conta própria? O trabalho por conta própria é a pessoa gerando a sua própria demanda. Então ela decide fazer pastel, rosquinha, doces, salgados para vender na rua, para vender no metrô, no ônibus, nos pontos de ônibus, no comércio local. Ou seja, ela está gerando sua própria demanda, ela não tem nem ideia se ela vai ter mercado, se ela vai voltar para casa com os mesmos produtos com os quais ela saiu. Então, basicamente, o emprego que está sendo gerado é esse tipo de emprego, é um emprego por conta própria e o trabalho informal. Era isso que eu ia te perguntar agora, Marilane, porque na matéria que o Estadão fez para justificar essas melhoras na economia, ele cita que um leve aumento de 0,2 em relação a 2018 do número de pessoas que conseguiram ingressar no mercado de trabalho com carteira assinada. Mas, por outro lado, já os empregos sem carteira assinada tiveram um aumento de 4,4%. A reforma trabalhista, ou seja, veio para subtrair direitos em detrimento do lucro do empresariado ou dessas pessoas que trabalham sem garantia nenhuma de trabalho. Isso, exatamente. O argumento da reforma trabalhista é que ele impulsionaria o trabalho formal e retiraria as pessoas que estavam no trabalho por conta própria, na informalidade, muitas delas por insegurança dos empresários, né, em contratá-las, mas que as novas regras facilitariam isso. Isso não aconteceu. Porque, por exemplo, o trabalho intermitente, o trabalho tempo parcial teve um crescimento pífio, ridículo. O que se manteve? Se manteve o que já é a característica do mercado de trabalho, que é extremamente desestruturado. Nós temos 25 milhões de pessoas no Brasil hoje no trabalho por conta própria e 17 milhões que sequer contribuem com a Previdência Social. Nós temos 11 milhões de pessoas no trabalho informal, mas que são relações de vínculo, que tem relações de subordinação, hierarquia, tudo aquilo que está previsto na legislação trabalhista, mas estão na informalidade. Já são maioria, inclusive, em relação ao trabalho formal. E eles se esquecem no detalhe que no Brasil, a cada ano, ingressa no mercado de trabalho 1,5 milhão de pessoas. Então o problema não é só absorver quem está desempregado, é como você responde por aqueles que estão ingressando no mercado de trabalho. Ou seja, a cada ano 1,5 milhão de pessoas completam 16 anos, 17 anos, 18 anos, e normalmente, pelo menos as pessoas de origem mais pobre, de famílias mais vulneráveis, já começaram a trabalhar aos 14 anos de idade, muitas vezes, né? E já entram na informalidade, né? Já entram no mercado de trabalho como desempregados, quer dizer, o seu primeiro contato com o mercado de trabalho é justamente com o desemprego. Agora, é ridículo imaginar que 0,2% do trabalho formal possa expressar uma melhora do ponto de vista do mercado de trabalho, né? É muito singelo, né? Claro, é ridículo. Considerando que entre 2003 e 2014 nós geramos 22 milhões de postos de trabalho, quer dizer, com carteira assinada. Com carteira assinada, ou seja, nós gerávamos em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de postos de trabalho por ano. Em 2018, só pegando os dados do CAGED, onde registra unicamente o trabalho formal, se gerou 500 mil postos de trabalho o ano passado. Quer dizer, então, 500 mil postos de trabalho, mas para gerar 500 mil postos de trabalho, o movimento que houve no mercado de trabalho formal foi de 28 milhões, ou seja, 14 milhões e meio de pessoas foram admitidas,
mas 14 milhões de pessoas foram desligadas. Então, o preço da contratação e da dispensa é uma coisa tão elevada, você movimenta 28 milhões de pessoas no mercado de trabalho para gerar 500 mil postos de trabalho, quer dizer, é um resultado pífio, né? Agora, professora, essas novas relações de trabalho da qual a senhora fala, teria a ver com esse movimento de empregos sem carteira assinada e a pejotização? Olha, o Brasil já tem uma característica, dada a própria conformação da sociedade brasileira, formação social, aspectos históricos, que fizeram que o mercado de trabalho no Brasil seja estruturalmente muito desigual e com a força de trabalho abundante, porque a força de trabalho escrava, por exemplo, quando liberta, ela foi relegada e foi substituída por trabalho migrante. E além do fluxo migratório que nós vivemos nos anos 70, em que uma quantidade muito grande de pessoas se deslocaram das regiões norte e nordeste para o sul e sudeste, principalmente o sudeste do país. Isso formou um mercado de trabalho estruturalmente um excedente de força de trabalho. Então, como é que resolve o problema do excedente da força de trabalho? Criando um mercado por conta própria e uma informalidade gigantesca. Então, isso já é estrutural do mercado de trabalho. Mesmo que o país cresça a taxas elevadas, ele vai demorar muitas décadas para que a gente possa absorver o trabalho por conta própria informal. Mas o que estava sendo feito de 2003 até 2013, 2014? Era criar condições para que essas pessoas que, por exemplo, estavam no trabalho informal e no trabalho, principalmente no trabalho por conta própria, que você buscasse formas de legalizar a sua condição, regularizar, dar o mínimo de proteção social. Foi aí que foi criado o MEI, o microempreendedor individual. Agora, o problema é que tem uma parte das empresas que se aproveitam dessas, vamos dizer, aberturas que se dá para mudar formas de contratos típicos, como contratos por CLT, com vínculo, com direitos, por PJ, por MEI, por trabalho autônomo. Isso são vínculos disfarçados, né? Então, e que na verdade o que a gente está assistindo é um processo gradativo de substituição de força de trabalho com direitos, com proteção social, com CLT, por trabalhos justamente dessas condições, autônomo, terceirizado, PJ, MEI, aproveitando as brechas existentes. Agora, não era esse sentido. Quando o MEI foi criado para dar proteção e garantia para uma quantidade enorme de pessoas que trabalhavam por conta própria, mas que não tinham nenhuma forma de contribuição previdenciária. E o MEI permite que, pelo menos quando as pessoas, por exemplo, as mulheres chegarem aos 60 anos e os homens alcançar os 65 anos, tenham no mínimo direito a um piso previdenciário, que é o valor de um salário mínimo, né? Eu me recordo que na época que o MEI, eu não digo que foi criado, mas quando ele se expandiu, havia pessoas no governo que diziam que era uma forma de formalizar empreendedores que têm vocação para isso. A pessoa que vende pipoca, a senhora que vende algodão doce, e uma forma do governo arrecadar imposto e também para a Previdência, né? Mas isso foi desvirtuado ao longo do caminho. Foi, porque sim, se a gente olhar os dados de hoje, podemos ter mais ou menos 7 milhões de pessoas nessas condições. Claro, tem uma parte importante que é justamente que tem essas características. São pessoas que viveram toda a sua vida no trabalho, como eles chamam, por conta, né? Empreendedores, né? Exatamente. E que não vão mais se incorporar ao mercado de trabalho formal pelas características do trabalho e pelas suas próprias características pessoais. Pela cultura e pela idade. Exatamente, né? Mas que elas têm pelo menos acesso ao mínimo de proteção social que garante o direito à aposentadoria no valor do salário mínimo. O que aconteceu? Você foi ampliando isso, então, por exemplo, você criou o salão parceiro, onde a manicure, a cabeleireira, ela, ao invés de ser contratada com vínculo, ela é contratada como um MEI. Então, muitas empresas passaram a demitir funcionários
e contratá-los através do MEI. Então, isso se generalizou, que é uma forma equivocada, disfarçada, de burlar um direito que, na verdade, é uma fraude, né? Agora, professora, o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas, ele diz que o problema da Previdência não está na despesa, está na receita. O desemprego elevado, claro. E essa pejotização, esse MEI, seria as consequências disso para reduzir a arrecadação da Previdência? Exatamente. Se nós pegarmos, por exemplo, a arrecadação de 2015 e comparar agora com 2018, tem uma diferença abissal, que tem a ver justamente, primeiro, com o elevado nível de desemprego, ou seja, as pessoas perdem o emprego, deixam de contribuir. As empresas demitem, reduz a contribuição sobre a folha de pagamentos. As empresas reduzem o ritmo de atividade econômica e, portanto, não estão mais arrecadando o COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, que é o que compõe justamente as receitas da Seguridade Social. Além disso, nós temos as políticas de desoneração, que, por incrível que pareçam, elas ainda continuam muito fortes. É só olhar os dados recentes de desoneração das empresas, elevadíssimo, subsídios, isenções, a inadimplência, as empresas fraudam, as empresas praticam ilegalidade, elas descontam, por exemplo, a contribuição previdenciária e não repassam para o INSS, elas registram um trabalhador com salário menor para diminuir justamente as contribuições previdenciárias, fundo de garantia e direitos trabalhistas, elas mudam as formas de contratação, MEI, PJ, autônomo, justamente para reduzir a contribuição. Então, só para falar sobre um aspecto que poderia ser reforçado e fortalecido do ponto de vista do orçamento da Seguridade Social. Agora, se a gente for olhar um outro espectro, que é a questão tributária, por exemplo, que é o que a maioria dos países desenvolvidos fizeram, foram tributar os mais ricos, né, as grandes fortunas, as pessoas que ganham, por exemplo, aplicando na Bolsa de Valores, no sistema financeiro, que no Brasil não tributa, né? E que isso foi fundamental para recompor as contas públicas para poder sustentar o sistema de proteção social dos países. Porque o sistema de proteção social, Seguridade Social, ela não precisa ser necessariamente financiada unicamente com receitas próprias da Seguridade Social. As receitas podem advir de outras fontes de arrecadação, sim, como a questão dos tributos diretos, né? A senhora está falando em tributos, mas o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa o lucro líquido das empresas, né? Isso. Seria uma forma também Exatamente, claro. É o lucro líquido das empresas, por exemplo, as grandes fortunas, são as aplicações do sistema financeiro. Nós somos um dos poucos países do mundo que não enfrentou esses problemas. As grandes economias todas enfrentaram. Nós temos uma tabela do imposto de renda que ela é muito regressiva, ela penaliza os salários menores, os salários mais altos pagam muito menos impostos, além de tudo, os impostos indiretos também são regressivos. Então, nós temos um conjunto de medidas e de reformas, tanto reformas tributárias, que deveriam ser priorizadas em detrimento dessa discussão da forma como está sendo feito, que é a relação à Previdência. Mas é melhor você... Claro, é mais fácil atacar o mais frágil, aquele que depende do regime geral da Previdência Social, ou do BPC, né, ou do funcionalismo público, do que enfrentar as grandes fortunas e os grandes rentistas, né? Porque os pobres, eles não conseguem fazer lobby no Congresso, Exatamente. né? Então, Exatamente. Agora sim, eu tenho me surpreendido muito, eu tenho feito muita atividade envolvendo o tema da reforma da Previdência. E é impressionante o quanto as pessoas, no geral, estão incomodadas e insatisfeitas com a reforma da Previdência. Quando se diz que as pessoas são favoráveis à reforma da Previdência, é mentira. As pessoas, sim, são favoráveis a que não tenham, que mude as regras para que não tenham privilégios, uma parcela, mas jamais elas concordam com a possibilidade de que é possível trabalhar 40 anos, contribuir até os 62 anos as mulheres, os 65 anos
os homens e receber um benefício que provavelmente vai corresponder à média do benefício a que ela teria direito se a reforma não ocorresse. Né? As pessoas não concordam com isso, são contra isso e, na verdade, assim, elas precisam de espaço e a gente precisa dar voz a essas pessoas para elas poderem se manifestar e fazer as pressões nos espaços adequados, né? Ou seja, a reforma trabalhista, ela resultou, não teve o resultado esperado, né? Que era melhorar o índice de emprego, criou esses subempregos, né? Isso. E, por outro lado, está impactando na receita da Previdência Social. Claro, elas estão associadas, exatamente. Elas praticamente, é como se nós tivéssemos, é um círculo vicioso, né? A reforma trabalhista alimenta a queda da arrecadação na medida que ela cria formas atípicas de contratação que reduz a capacidade de arrecadação da própria contribuição previdenciária e a perspectiva de aprovação da reforma previdenciária faz com que crie nas pessoas um sentimento de que por que eu vou para o emprego formal, vou contribuir durante 40 anos se eu nunca vou me aposentar. Então eu vou para a informalidade, vou para o trabalho por conta própria, que automaticamente reduz a capacidade de arrecadação da própria Previdência, né? Então é um sistema que, claro, está totalmente envolvidos, né? Conectado, né, conectado, professora? Exatamente. A gente está caminhando para o final da entrevista, professora, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, que a senhora acabou de fazer uma palestra na Eletronorte e a senhora faz uma relação da reforma trabalhista, essas novas relações de trabalho e o impacto disso na saúde desses trabalhadores. A que conclusões a senhora chegou? Olha, nós temos concluído que, primeiro, a reforma trabalhista, junto com a reforma da Previdência, ela cria um grau de insegurança e de instabilidade na vida pessoal, na sociabilidade das pessoas, imenso. As pessoas não têm perspectiva de futuro, a insegurança em relação se vai conseguir se aposentar em algum momento da vida ou não, a insegurança em relação a quanto tempo vai conseguir manter o seu emprego e quais são os patamares salariais em que isso vai ser garantido. Então faz com que as pessoas adiem permanentemente as suas decisões de vida. Isso impacta do ponto de vista psicológico. As pessoas precisam se esforçar cada vez mais, demonstrar cada vez mais capacidade, dedicação para poder se sentirem valorizados e poder garantir o emprego. Então, a ameaça do desemprego, a ameaça da falta de futuro, junto com uma sociedade muito individualizada e uma sociedade com pouca solidariedade, faz que alguns autores chamam do que estamos vivendo uma sociedade do cansaço, né? É uma sociedade do desenvolvimento de várias doenças psicossociais e que podem levar, inclusive, ao suicídio, né? E isso está crescendo muito, a depressão, a diagnósticos de difícil identificação e que é muito fácil dizer que é porque a pessoa não quer trabalhar, porque a pessoa está com uma vontade. Então, nós estamos criando, na verdade, uma sociedade de doentes, uma sociedade sem futuro, né? Então, é isso que deriva, que são consequências dessas medidas que estão sendo adotadas nesse último período por esses desgovernos que tomaram de assalto o nosso país, né? Professora, infelizmente chegamos ao final do programa. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na TV Urbanitários. Eu que agradeço pelo convite, foi uma satisfação estar aqui com vocês e espero ter outras oportunidades de, quando voltar a Brasília, poder participar novamente desse debate e, quem sabe, trazer melhores notícias, né? Sim. No futuro próximo. Isso se a economia e o governo ajudarem, né, Isso, professora? Exatamente. Eu conversei com a economista e doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp, Marilane Teixeira, que falou sobre os impactos da reforma trabalhista na economia brasileira. Você pode rever este e outros programas em nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão,
stildf.org.br ou pelo nosso WhatsApp 991 44 8075, 991 44 8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.